100 anos do rádio, né? E nós temos aí a parceria da Rádio MEC, que está nos trazendo, e agora ela vai resgatar um pouco da história da Rádio Tupi, uma das primeiras emissoras do Brasil, né? Em 1934 ela começou a agir. Vamos com mais um programete dos 100 anos do rádio. 100 anos de rádio no Brasil. Rádio Tupi. Super Rádio Tupi. Pensada inicialmente para ocupar uma posição no dial de São Paulo, a Rádio Tupi foi fundada em setembro de 1934, no Rio de Janeiro, sob o prefixo PRG3. A estação foi a primeira emissora de rádio dos Diários Associados. Dó, ré, mi, é tupi, musical, atual. Fique aqui, na Tupi. Suas instalações inicialmente ficavam no bairro do Santo Cristo. Um ano depois de sua fundação, em setembro de 1935, ocorreu a primeira transmissão da Rádio Tupi com a execução do hino nacional sob a regência de Heitor Villa-Lobos. A inauguração oficial ocorreu alguns dias após a primeira transmissão e o italiano Guglielmo Marconi, inventor do rádio, foi recebido como convidado especial de Assis Chateaubriand, com honras de chefe de Estado. O sucesso da Rádio Tupi no Rio de Janeiro foi tão grande que logo Chateaubriand colocou em prática o plano de implantá-la também em terras paulistas. Ela de lá, Ele de cá, você daí, e nós daqui, todos juntos, sempre ouvindo a Tupi. Marcos de Giacomo, diretor artístico da Super Rádio Tupi. Um grande elenco de artistas, personalidades passaram pelo microfone da Super Rádio Tupi. Na música, Elisete Cardoso, Dalva de Oliveira, Vicente Celestino, Silvio Caldas, Jamilão, Dorival Caymmi, Luiz Gonzaga, Carmen Miranda, Paulo Diniz foi locutor da Super Rádio Tupi. Tupi que teve Coli Filho, Paulo Barbosa, a Tupi teve Paulo Lopes, Júlio Lousada e Oração da Ave Maria, a Tupi teve Carlos Bianchini, a Tupi teve excelentes locutores, comunicadores, narradores esportivos do Alceu Bueno de Camargo, comentaristas João Saldanha, Luiz Mendes, aqui também passou Afonso Soares. O radioteatro da Tupi também foi muito importante. Artistas como Paulo Gracindo, Orlando Drummond, Lourdes Maier, Ida Gomes, Heloísa Helena e Rodolfo Maier foram contratados ou cresceram nos estúdios da emissora. Alguns atores faziam parte do radioteatro. O Seu Peru, da escolinha do professor Raimundo, Orlando Drummond, Ioná Magalhães. Chico Anísio foi comentarista esportivo da Super Rádio Tupi. Um fato curioso é que o Parabéns Pra Você não tinha letra no Brasil. E aí, num concurso da Super Rádio Tupi, vencido por Berta Celeste, ela compôs a canção. E foi num programa comandado pelo Almirante. E aí, então, Parabéns Pra Você, de Berta Celeste Homem de Melo, até hoje cantado em todos os aniversários, foi originado aqui na Super Rádio Tupi. Graças à experiência do Diários Associados com os jornais impressos, a Rádio Tupi possuía uma equipe de redatores especializados, repórteres e uma agência de notícias. Também foi a primeira emissora a criar uma edição de jornais falados, com manchetes, sessões, separações musicais e sonoplastia. Orlando Drummond, ator e dublador. Quando eu comecei, eu era um galo, realmente. E o Décio Luiz era o locutor. E eu fazia o galo às escondidas. O galo em forma. E aí começava aquele jornal. Era um paralelo do Repórter Essa, né? Eles brigavam entre si. Mas eu participava apenas com o meu canto de galo e ficava na expectativa. A Rádio Tupi de São Paulo apresenta o grande jornal falado Tupi.
Alguns dos programas mais famosos das décadas de 1940 e 1950 foram os humorísticos Chebadu e o Cine Grátis e Calouros em Desfile, apresentado por Ari Barroso. Emissoras associadas do Rio de Janeiro, PRG3, Rádio Tupi em ondas médias. Em 1996, o programa de maior sucesso na Rádio Tupi ainda era o Patrulha da Cidade, noticiário policial, dramatizado, apresentado ao meio-dia. Patrulha da Cidade. Marcos de Giacomo. A Patrulha da Cidade é o programa que está mais tempo no ar no rádio, desde 1960, sem nunca ser interrompido uma edição sequer. É o programa mais antigo do rádio brasileiro, é a Patrulha da Cidade. São 62 anos de apresentação diária. O rádio teve o seu tempo áureo, com grande força. E o rádio permanece e hoje tem mais força, tem mais audiência que na época. A Super Rádio Tupi continua líder de audiência. Está presente na internet e nos 96,5 MHz da frequência modulada, com cobertura na cidade do Rio de Janeiro e em 17 municípios do Grande Rio. 2022. 100 anos de rádio no Brasil. Uma produção Rádio MEC, com o apoio desta emissora. É perfeito, sem dúvida. A Rádio Tupi é uma referência mundial do rádio, né? Desde a sua inauguração lá. E ainda hoje né? Ela era dos Diários Associados, né? E foi a emissora líder, né? De toda a rede de rádio dos Diários Associados, inclusive a Rádio Farroupilha fazia parte disso, né? Eu tive o privilégio de visitar lá a Tupi quando ela estava no bairro de São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro. Hoje ela se mudou para o centro, né? Aliás, o Marcos de Giacomo é um conhecido, muito conhecido nosso. Ele é aqui de Santa Maria, né? Assim como o Clóvis Monteiro também, né? O Clóvis Monteiro... tem uma foto do Clóvis Monteiro aí, né? Acho que se tem uma foto do Clóvis Monteiro, tem uma foto comigo. Aí, ó, o Clóvis Monteiro é o que está apontando o dedo para mim, ó. Eu estou nos estúdios da Tupi, eu fiz parte do programa. O Clóvis Monteiro tem um programa que é sucesso de audiência, nas manhãs da Tupi, das 6 às 9. Ele tem um livro, inclusive, que ele escreveu sobre a história do rádio, e nesse livro está testemunhado que o Pedro Brum Santos, né, que é o nosso colega daqui do Tupã-Ciretã, foi o primeiro cara a dar orientações ao Clóvis Monteiro, e o Pedro dizia que ele seguia muito os ensinamentos que o Miguel Pulitzsch Filho havia feito, que era meu pai, né? Na época o Pedrinho foi nosso colega aqui por um período. Hoje é um professor, é um escritor, o Pedro foi patrono da nossa Feira do Livro aqui em Tupã-Ciretã, narrador fantástico de futebol, noticiarista impressionante, né? E o Pedrinho deu as linhas para o Clóvis Monteiro, que até hoje é sucesso lá no Rio de Janeiro. Esse dia eu até estava falando com eles lá, eles mudaram agora para o centro, diz que estão numa sede nova lá, muito bonita. Me convidaram para ir lá, vamos ver se é possível ir lá novamente, né? Essa sede que você está vendo, a foto que você está vendo na nossa live, era a sede ali em São Cristóvão, né? Que é perto da Quinta Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. E agora eles estão lá no centro. A Tupi continua sendo uma liderança de audiência muito forte. Ela tem problemas sérios aí em virtude do grupo, né? Diários Associados, que está com problemas financeiros bem complicados, especialmente na linha de jornais, e que faz com que a Tupi era superavitária, mas ela tem que suprir algumas deficiências do grupo, né? Mas mesmo assim tem se mantido lá muito intensa no Rio de Janeiro. É uma referência, como eu falei, mundial do rádio ainda. Está com certeza fazendo o trabalho direitinho, né? O Ricardo Henrique, que era o diretor, hoje o Ricardo Henrique está morando na Alemanha, mas era o diretor da Tupi também, um radialista apaixonado. O pai dele era apaixonado por rádio, trabalhava no Diários Associados, enfim. São pessoas que são apaixonadas pelo rádio, né? E que fazem da Tupi uma rádio fantástica, né? Hoje, claro, você tem a facilidade de poder ouvi-la. Antigamente a gente ouvia nos 1440, né? No AM ali ela tinha 400 kW de potência, né? Uma emissora extremamente potente, e pegava à noite, a gente podia escutar aqui a Tupi. Eu não sei se ainda está funcionando o AM, eu acho que não, né? Isso eu não sei. Mas lá no Rio de Janeiro ela está muito presente ainda, e é uma programação bem descontraída, assim. Os locutores brincam, você viu ali, o cara faz o galo,
E isso até hoje é assim, né? Eles fazem sonoplastia ao vivo lá, o operador de áudio, ele atua junto com os locutores, né? Fazendo a animação do programa, é muito dinâmico a programação. Enfim, é uma rádio que é uma referência e que eu tive o privilégio de conviver com alguns deles lá, e inclusive participar de programações ao vivo de lá, estar presente nos estúdios da Tupi, que é uma referência nesses 100 anos do rádio aí. Bom, são 10:02, vamos ao intervalo comercial, a gente já